Never gonna get it, never gonna get it, never gonna get it. Whoa, 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 whoa. Never gonna get it, never gonna get it, never gonna get it. Então, gente, essa é a terceira semana do PET 3, né? Nessa semana nós temos como eixo temática literatura brasileira e outras manifestações culturais, né? Então nós vamos ver autores do modernismo. Carlos Drummond de Andrade é um autor da segunda fase do modernismo. Ele foi poeta e cronista, né? E Clarice Lispector, que faz parte da terceira fase do modernismo na prosa, tá? Então, primeiro nós vamos saber, antes de saber quem foi Carlos Drummond de Andrade, nós vamos dar uma olhadinha no modernismo, para poder situar esses dois autores aí no modernismo, tá? Então, gente, o modernismo, ele teve 3 fases, né? A primeira fase é chamada de fase heróica, que vai de 1922, que é a Semana de Arte Moderna, até 1930, né? E o modernismo quebra vários padrões artísticos e nós temos a valorização das temáticas cotidianas, vários manifestos modernistas, os principais autores, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira, a gente chama de tríade modernista, né? Eles que fizeram, o Mário de Andrade com o Oswald de Andrade, criaram a Semana de Arte Moderna, né? E que deu início ao modernismo na primeira fase. E nós temos aqui a segunda fase, né? A segunda fase do modernismo, que vai de 1930 a 1945. Como contexto histórico, nós temos a Era Vargas, né? O fim da política do café com leite, a Segunda Guerra Mundial, né? Tudo faz parte aí da segunda fase. Essa segunda fase modernista, ela foi chamada de geração de 30 e ela centralizava, ela tinha como eixo central as preocupações político-sociais, né? Nós tivemos aqui também, na prosa, Graciliano Ramos, Jorge Amado, né? Falando aí sobre o Nordeste do Brasil. Nós temos o Érico Veríssimo falando sobre o Sul, né, do país, e todos os escritores dessa geração de 30, eles tinham uma preocupação social muito grande, né? Então nós temos aqui o Carlos Drummond de Andrade, nessa fase do modernismo, ele publicou algumas obras nesse movimento antropofágico aqui, né, em algumas revistas da primeira fase, mas ele vai se consolidar mesmo na segunda fase do modernismo. E por quê? Vamos lembrar sempre que essa segunda fase ela tinha como eixo esses problemas sociais, tá? Então eles tinham essa preocupação. Então agora voltando aqui para o Carlos Drummond de Andrade, né? Então, Carlos Drummond de Andrade era mineiro, né? Ele foi poeta, contista e cronista brasileiro do período modernismo. Foi considerado um dos maiores escritores do Brasil, gente. Ele fez parte da segunda geração modernista, foi precursor da chamada poesia de 30 com a publicação de alguma poesia. Olha, gente, o Carlos Drummond de Andrade, ele integrava a segunda fase do modernismo brasileiro, né? Tinha como característica o uso da linguagem corrente, temas do cotidiano e reflexões políticas e sociais, que era a preocupação da segunda fase do modernismo, tá? Para vocês fazerem essa atividade, vocês têm que lembrar disso, né? Drummond foi eternizado conquistando a atenção e admiração dos leitores contemporâneos. Seus poemas se centram em questões que se mantêm atuais: a rotina das grandes cidades, a solidão, a memória, a vida em sociedade, as relações humanas. É a questão, gente, dos temas universais, né? O Drummond, por que ele se consagrou como escritor? Ele trata de temas universais. Isso aí é essencial para a gente poder entender a literatura, tá? E aí, gente, nós temos várias obras, ele teve várias fases, tá? Que eu não vou entrar em detalhes agora, tá?
E nós vamos ver hoje, vocês vão ver o poema, né, No Meio do Caminho, do Carlos Drummond de Andrade, e vão fazer a interpretação de texto relacionando, gente, com a questão dos problemas sociais, que é uma característica principal da segunda fase do modernismo, tá? E aí, nós vamos lá para Clarice Lispector agora. A Clarice Lispector, gente, ela faz parte aqui da terceira fase do modernismo, né? Então, na terceira fase do modernismo, nós temos aí o fim do Estado Novo, né? E o fim da Segunda Guerra, né? O início da Guerra Fria, ela era chamada de geração de 45, e aí nós temos a pluralidade das formas estéticas e o experimentalismo linguístico, né? A Clarice Lispector, ela é conhecida por quê? Porque ela faz um mergulho profundo na subjetividade do ser humano, né? A Clarice Lispector, ela é considerada uma escritora totalmente introspectiva, tá? Porque ela trabalha muito com a subjetividade. Apesar dela escrever, do texto dela ser em prosa, nós temos como característica principal da Clarice Lispector a questão do sentimentalismo, do subjetivismo, tá? Então aqui tem um pouquinho da biografia dela. Ela é da terceira fase do modernismo, né? E ela é de origem judaica, né? Ela fica órfã de mãe aos 9 anos. Ela cresceu ouvindo os idiomas do seu país e veio para o Rio de Janeiro, fez direito, tá? Em 1943 forma-se em direito e se casa. Nesse mesmo ano, ela estreia na literatura com o romance Perto do Coração Selvagem. Ela viaja pelo mundo ao lado do marido, diplomata. Mas o que vocês têm que entender assim de principal da Clarice Lispector é a questão da subjetividade, a questão de ser totalmente introspectiva. A prosa é totalmente introspectiva. Ela escreve um texto em prosa como se fosse poesia, né? Essa é a verdade. Então, a Clarice Lispector tem esse aspecto bem subjetivo mesmo. Então, vocês vão fazer as atividades relacionando aí com o modernismo, né? E relacionando também com a característica especial de cada autor, tá? Então, por hoje é isso.